E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Podcast Exchange Pass, que, como sempre, é focado na sua transformação. Para você que já nos conhece, deixa o like na confiança, porque você sabe que esse episódio será muito bom. Para você que ainda não nos conhece, eu sou o Giovanni, sou professor de inglês. Aqui eu trago alunos, ex-alunos e profissionais de diversas áreas que vão potencializar o aprendizado do inglês para você ou trazer uma perspectiva nova de como você vai utilizar o seu tempo, o seu dinheiro e diversos outros recursos para transformar a sua vida. Por isso, já fica aqui com a gente, faça parte da nossa família que você não irá se arrepender. Estamos aí no episódio agora 84, Julian. 84, meu querido. Daqui a pouco chegamos no episódio 100. Que trajetória maravilhosa, eu estou muito contente. Agradeço a vocês porque nós estamos com, se não me engano, um pouco mais de 2.000 inscritos. Dê like, me ajuda, é de graça. Quando você dá like, às vezes aparece uma opção hypar. Por favor, hypem o vídeo. Se vocês hyparem o vídeo, ele será visualizado por mais pessoas. E isso ajuda muito aqui o canal. Muitíssimo obrigado. Agora vamos para a convidada do dia de hoje. Semana passada gravei sozinho, um tema polêmico. Tive que fazer cortes, né, Julian? Porque falei palavras que o YouTube não gosta muito. Entretanto, hoje o assunto será um pouco mais leve, porque eu vou receber uma pessoa que vai ajudar vocês a gerirem melhor o tempo de vocês. Você tem problema com gestão do tempo? Você acredita que gere bem o seu tempo, mas termina o dia e você está exausto? Você está exausta? E mesmo assim acha que você dá conta de tudo? Talvez isso seja um problema na sua vida e esse episódio é pra você. Por isso que hoje eu falo com ela, Stephanie Arias. Eu esqueci de confirmar o seu nome, o seu sobrenome antes de começarmos. Eu sempre confirmo o sobrenome das pessoas. Isso mesmo. Sobrenome bonito. Obrigada. Primeiramente, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, minha trajetória começou lá nos 14 anos. Comecei a trabalhar desde novinha com atendimento ao cliente, com toda essa parte de entender a dor de quem eu estava atendendo e conseguir solucionar, porque hoje é muito mais importante a gente focar na solução do que focar no problema. Uhum. E isso facilita muito. Então, após isso, eu trabalhei 5 anos na área da saúde. Liderei equipes dentro da área da saúde. Eu sou formada em análises clínicas. Depois eu larguei biomedicina no último semestre, justamente porque eu tive meu primeiro burnout. Naquela época nem se falava de burnout. E voltei para a área de TI. E comecei a prestar consultoria dentro dessa área. Então, eu ia até o cliente, estudava tudo que ele precisava, conhecia tudo e levava para o meu time de desenvolvimento para eles desenvolverem uma ferramenta que fosse solucionar tudo isso. E foi aí que cresceu essa vontade de cada dia mais entender como ajudar as pessoas, né? O empreender é isso, a gente encontrar soluções, conseguir ajudar o cliente, o nosso paciente, o que for, a melhorar a vida dele. Chegou a pandemia, todo mundo dentro de casa, trabalhando dentro de casa, o que acontecia? Eu começava a trabalhar às 8 da manhã, eu parava de trabalhar às 9 horas da noite, quando eu ia ver, eu não tinha comido, eu não tinha feito pausa, não tinha feito nada. Meu segundo burnout. Meu Deus. Só que quando eu entro no meu nível, assim, máximo de estresse, eu começo a ter reações alérgicas. Então, de repente, eu acordava com meu olho super inchado, eu começava a me coçar inteira, tudo por conta de estresse. E eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo. Comecei a fazer pesquisas. As pessoas, mesmo dentro de casa, falaram assim, eu não estou dando conta. Eu não tenho tempo de fazer minhas coisas. Eu falei, calma aí, gente. Todo mundo dentro de casa, falando que não tem tempo, que não está conseguindo se sentir produtiva. Eu falei, tem alguma coisa aí. Foi quando eu comecei a estudar de modo, assim, profundo a questão de gestão de tempo. Entender o porquê que as pessoas não tinham tempo. O que estava acontecendo. Quais eram os ladrões de tempo dessas pessoas? E eu me apaixonei. Foi uma coisa assim que... E eu consegui unir isso com todo o meu trabalho, com toda a parte de gestão, porque a gestão de tempo, ela tá linkada com todo mundo, independente do cargo, independente da função, independente se é mãe, se é pai de pet, independente.
o ser humano tem problema de gestão de tempo. E foi aí que eu me apaixonei pela área e comecei a aplicar comigo. E quando eu virei mãe, aí não teve jeito. Foram mais testes ainda, porque eu sou da opinião que tem que funcionar comigo para eu conseguir passar para os outros. Exatamente. Não adianta eu só ficar na teoria. Eu preciso ter a experiência para conseguir aplicar. E interessante que você trabalhou em 2 áreas que são muito sobrecarregadas, com Muito. biomedicina e TI. Muito. Muitos funcionários de TI trabalham por horas exaustivas, fazendo hora extra. Sim. E realmente a gestão do tempo é muito necessária para muitos profissionais. Ainda mais, isso é óbvio que é para todo mundo, mas Sim. pensando, São Paulo, a cidade que não para, a cidade do empreendedorismo, as pessoas têm uma questão mais workaholic do que em outros lugares. Isso se Sim. torna mais necessário aqui do que, por exemplo, numa cidade do interior. Com certeza. Agora, antes de nós falarmos sobre gestão do tempo, eu quero tocar num ponto bem importante. Objeções das pessoas com relação à gestão do tempo. Porque eu percebo que muitas pessoas subestimam a importância da gestão do tempo. E elas não conseguem linkar a gestão do tempo com qualidade de vida, com mais dinheiro no bolso e mais qualidade. Porque você consegue, não só essa tríade, como muito mais que você vai me dizer, mas é muito palpável isso quando você percebe a importância. Então, eu queria que você falasse das objeções das pessoas e da importância da gestão. Bom, já vamos falar até do primeiro ponto que você já falou, que é essa romantização, vamos comentar assim, do workaholic. As pessoas muitas vezes têm orgulho de falar que são workaholics, né? Eu já tive essa questão assim, eu sou workaholic. Só que até que ponto isso é saudável? Então, eu acho que a primeira questão, principalmente quem trabalha em São Paulo, é isso de que eu sempre tenho que estar produzindo, eu sempre tenho que estar com a minha agenda cheia, se eu parar, eu não estou sendo improdutiva, eu não consigo. Então, eu vejo muito que essa questão de sempre estar entregando é uma objeção. Esses dias eu fiz até um post falando sobre como as crianças ensinam a gente sobre gestão de tempo. E o que acontece? A gente vive num mundo extremamente imediatista. E isso não tem como. As pessoas querem estar fazendo... O que acontece? Quando a gente tem filho, por exemplo, a gente quer deixar a agenda do filho cheia. Então, você vai pra escola, depois da escola vai pro futebol, depois vai pro balé, e vai pra... Bom, enfim, a gente lota natação, tudo. Então, desde criança, a gente já tem essa questão de que se eu não tiver minha agenda cheia, alguma coisa tá errada. É a mesma coisa com dinheiro, que eu falo relação de tempo, dinheiro, é a mesma coisa. Se sobra dinheiro, você fala assim, putz, esqueci de pagar alguma conta. Não pode sobrar dinheiro. Não pode. Se sobra tempo, esqueci de alguma coisa também. E a questão não é essa. A questão é justamente entender como você usar o seu tempo de uma forma tranquila, vamos dizer assim. E as pessoas têm muito receio, porque existe uma questão cultural de que rotina é uma coisa chata, de que rotina é uma coisa que vai cair ali na mesmice. Só que quando a gente tem rotina, você vai ter outras questões que é menos ansiedade. Porque você vai saber o que você tem no dia seguinte pra fazer. Porque o que acontece? A gente vai dormir e fica assim, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo. Nossa, não posso esquecer que amanhã eu tenho podcast. Nossa, depois eu tenho evento. E aí você não dorme. Justamente por conta que assim, a rotina é uma coisa chata. Por que eu vou ter que acordar todo dia às 6 da manhã se eu começo a trabalhar às 7? Só um ponto, então. Claro. Uma objeção com relação à gestão do tempo é o problema de ter rotina. Sim. Perfeito. Sim, porque as pessoas não aceitam por justamente ser algo que é maçante. A rotina é maçante para algumas pessoas, elas não aceitam isso. Uma outra objeção é ter essa agenda cheia para se tornar uma pessoa produtiva. Outras objeções que a gente pode trazer que as pessoas não é algo palpável. É que o tempo, nós que controlamos. A gente tem ali o horário, o dia, e a pessoa vai deixando, vai fazendo. O mal do brasileiro deixa tudo pra última hora. Mas por que eu vou fazer agora? Se eu fizer da última hora, vai... Por que eu vou adiantar? Por que eu vou fazer antes? Deixa ali.
Quando eu precisar, eu faço. E aí aquela coisa que podia ter feito com calma, que podia ter feito de uma forma tranquila, se torna uma urgência, se torna uma dor de cabeça, porque eu não preciso fazer agora. Eu deixo pra depois. Eu vou ter tempo. Só que daí o carro quebra, ou acontece alguma coisa. Eu falo que a lei de Murphy é uma coisa incrível. Porque você fala assim, deixa pra depois. Às vezes vai acontecer alguma coisa que vai te atrapalhar. Você fala, por que é o que eu não fiz antes? Aliás, só pra contextualizar, lei de Murphy é... Se algo tiver que dar errado, dará na errado. pior hora e no pior Sim. momento possível. Sim, justamente. Pra quem não Então, sabe. é essa questão, vou deixar tudo pra última hora. E contratempos existem. E eles estão aí justamente, eu falo, você pede paciência. Você vai ter vários desafios pra testar a sua paciência. E essa questão de deixar tudo pra última hora é justamente sobre isso. Eu acho que essas são as 3 objeções principais. Eu acho que a questão da rotina, que as pessoas não gostam, falam que não adianta ter rotina. A questão do imediatismo. É a mesma coisa também com dinheiro. Se eu vou ter dinheiro, eu vou lá, vou gastar. A maioria das pessoas, quando a gente fala de brasileiro, né? Que hoje a gente tem uma questão de inadimplência de contas, tudo gigantesca. Porque muitas pessoas vão lá, gastam e não tem esse controle financeiro. E o tempo é a mesma coisa. Cara, que fantástico. E as pessoas não percebem também como uma má gestão do tempo altera o seu humor e altera todo o ambiente ao seu redor. Sim. Eu percebo isso porque recentemente virei professor de comunicação na escola Vox2U, comunicação e oratória. No dia que eu ia participar de um treinamento, eu tinha um podcast também marcado. O podcast era 6, a aula começava às 7. Só que, o que aconteceu? Eu já cheguei esbaforido, querendo adiantar tudo, porque depois eu teria outro compromisso. As pessoas estavam conversando do lado de fora. E isso começou a me atrapalhar, porque eu precisava vir pra cá, vir pra lá. Aí conversar com o técnico, pegar os copos, colocar água. E todo esse movimento me atrasava cada vez mais. Só que o técnico não estava fazendo nada de errado, as pessoas não estavam fazendo nada de errado. Quem estava errado era eu. E como eu estava expressando com uma linguagem não verbal que eu estava esbaforido, eu passei uma mensagem para as pessoas. E as pessoas, elas dialogam com as mensagens que o seu corpo manda para elas. Sim. E isso faz com que você altere esse nível de estresse, inclusive leve alguma brincadeira ou alguma fala para um lado mais pessoal, pelo seu estado emocional. Sim. Olha só como uma gestão do tempo mal administrada causou, assim, uma cadeia de eventos totalmente horríveis no meu dia. Sim. E as pessoas não percebem como uma coisa está atrelada à outra. É um ciclo. Se não diretamente, indiretamente. Sim, é um ciclo, né? O que acontece muito, que as pessoas não têm esse controle. E aí, o que acontece? Marca que nem você fez, marcou 2 coisas muito próximas, em lugares totalmente diferentes. E o que eu vou fazer agora? Preciso correr, preciso adiantar. E você justamente estava naquela situação de estresse muito grande. As pessoas que estão à sua volta vão espelhar isso. Então, elas também vão ficar estressadas, porque elas também vão ter que querer correr para conseguir te ajudar. E aí vira um caos generalizado. Eu falo muito, por exemplo, na questão, tanto familiar quanto na questão empresarial, que o centro da família, o centro da empresa é um espelho. Então, por exemplo, aqui você é o host do podcast. Você acabou de passar um exemplo. Então, as pessoas se espelharam nisso e começaram a correr. Quando a gente fala de uma empresa ou do familiar, se a pessoa está estressada, vai influenciar toda a equipe, toda a família. Se tá uma correria louca, todo mundo vai ficar estressado. Se for uma pessoa calma, que vai lidando ali de pouco a pouco, tendo um controle, não dá pra gente ter controle de tudo, mas conseguindo ter o jogo de cintura, vamos colocar assim, para resolver o que aparece no dia a dia, aí tudo flui de uma forma mais leve. Que é justamente isso que eu quero trazer quando a gente fala sobre rotina. Rotina não precisa trazer essa questão de peso,
essa questão de... Ai, maçante. Não, a gente consegue construir uma rotina leve, uma rotina pensada em vamos trabalhar o que é importante, o que vai trazer a recompensa que a gente quer, e vamos deixar um espacinho ali para o que é urgente. Se acontecer alguma coisa, a gente consegue... Eu falo que a gente consegue brincar com o nosso tempo, que é justamente trazer essa questão da leveza. Acontece. Eu brinco muito assim, que se aconteceu de atrasar, se aconteceu de alguma coisa... É que você tá se livrando de outra. Você fala de trânsito de São Paulo. Hoje, por exemplo, eu saí 8 horas para chegar aqui na Paulista até as 10. Graças a Deus, eu não peguei trânsito. Mas isso é algo totalmente incomum quando a gente fala de São Paulo. Com certeza. Então, eu sei que eu tenho que sair pelo menos 1h30 antes para chegar aqui. Então, é algo que, assim, a gente começa o nosso dia na noite anterior. É até uma questão que a Natália trouxe num outro podcast. Sim. Que é justamente isso. Se a gente não tem tudo que a gente vai fazer no dia seguinte alinhado, vai acontecer do quê? A gente dormir pensando no que a gente tem que fazer no dia seguinte. E aí, esse ciclo fica todo tumultuado. Nossa, cara. Você está falando, eu já estou aqui pensando pontos que eu melhorei Sim. e pontos que eu ainda preciso melhorar. Uhum. Mas pra mim, ser host de um podcast é maravilhoso, porque é algo que eu já falei antes. Quando eu não tinha um podcast, eu acompanhava o Lutz Podcast e o Sem Groselha. Uhum. Assistindo esses podcasts, eu fiquei, caramba, cada episódio eu me transformo, aprendo alguma coisa nova. Sim. E eu vejo a evolução do host. Sim. E eu estou evoluindo junto com ele. Parece que é algo em conjunto. E eu quero que, aliás, você que está aqui também tenha essa percepção da minha evolução desde o primeiro episódio, se você me acompanha há muito tempo. Mesmo que você me acompanhe desde a metade ou um pouco depois da trajetória, mas acompanhar a minha evolução e a sua evolução em paralelo, como nós estamos evoluindo juntos. Isso que é uma coisa legal. Por isso que todo podcast eu falo, é focado na sua transformação. Sim. A maior parte dos episódios eu trago alguma perspectiva diferente para as pessoas com relação a alguma coisa. E a questão do podcast eu gosto muito porque não deixa de ser um estudo. Você tirar 1 hora de estudo. Porque o podcast você pode estar no metrô, você pode estar se locomovendo, você pode estar fazendo alguma atividade que não demanda ali tanta atenção, vamos colocar, às vezes uma ideia básica, assim, por exemplo, lavar a louça. Você consegue estar estudando. Então, é muito importante essa questão de que você aproveite esse horário, que é um horário de estudo. Você vai aprender, você vai entender novas perspectivas, vai entender como você se transformar, que é justamente, né, o que você traz aqui. E é uma ferramenta maravilhosa, que muitas vezes as pessoas não dão o valor que poderiam dar. Porque justamente é uma hora que você tá ali para aprender e para melhorar, seja o seu pessoal, o seu profissional, o seu espiritual, o mental. Então, assim, é justamente um momento para você. E sabe algo muito legal, pensando em estudo, você tirar esse tempo para você? É quando eu cheguei na conclusão que tempo é mais importante do que dinheiro. Porque o dinheiro volta, o tempo não. Se alguém, sei lá, se eu invisto R$100, vou colocar R$100 num óculos, e esse óculos é ruim, tudo bem, eu recupero. Eu trabalho, eu recupero esse dinheiro. Sim. Ele volta para mim. Agora, o tempo não. Se a minha conversa com você não for produtiva, eu perdi 1 hora do meu tempo, você perdeu 1 hora do seu. E eu lembro muito bem que quando eu te convidei pro podcast, eu falei, olha, vou trabalhar com uma mini bio, vou pesquisar um pouco sobre a sua área para que eu respeite o meu tempo e respeite o seu tempo. Sim. Porque se nós pensarmos que saímos de casa para chegar até aqui, vamos ter que sair daqui e ir até a nossa casa, nós não teríamos perdido, que não estamos perdendo no caso aqui nessa conversa, 1 hora. Mas talvez 3 horas. Sim. 3 horas e meia. E esse tempo não volta. E quando esse ciclo vai se repetindo, porque o problema não é um dia. Se eu perco 3 horas em um dia específico, mas eu não costumo perder tempo, tranquilo. Okay. Agora, se eu costumo todo dia ou toda semana, todo mês, perder tempo, quando eu vou acumular isso em anos, eu deixei de fazer diversas coisas. E não necessariamente somente na questão de ser produtivo e de trabalhar, mas também de estar em plenitude comigo mesmo, com alguém da minha família.
E isso não volta. Não, é justamente essa questão que hoje muitas famílias passam, de que à noite cada um senta de um lado do sofá, TV ligada, e cada um numa rede social, e a criança ali muitas vezes fazendo outra coisa. E é uma perda de tempo, porque é um tempo de qualidade, daí as pessoas falam assim, eu não vi meu filho crescer, eu não consegui parar para estudar. E tem um dado muito interessante, que o brasileiro vamos colocar assim, a população brasileira é a que fica mais tempo no celular. A média mundial são de 6 horas, o brasileiro fica 9 horas. Caramba, 1/3 a mais. Então, se a gente para pra pensar assim, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, uma média. Como você vai ficar 9 horas no celular? O que você tá fazendo da sua vida? E é o maior ladrão de tempo, quando a gente fala de rede social. Porque você pega, a gente, por exemplo, tá aqui o celular, uma notificação, você vai lá, o que tá acontecendo? Será que é da escola do meu filho? Será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver se é de trabalho. E aí, você vai ver a conversa, você vai ver o grupo da família, vai ver o que tá acontecendo, vai ver a notícia de não sei o quê. Aí você abre o Instagram, começa a rolar feed, mas esquece. Já era. Esquece. Então, hoje, quando a gente fala dessa questão de trabalhar o nosso tempo, a gente tem que trabalhar o tempo ao nosso favor. Tem uma frase que eu gosto muito, é que se a nossa agenda tá cheia, a gente não consegue ter a visualização, é porque outra pessoa está comandando. Uou. E quem está comandando a sua agenda? Quem está comandando os seus horários? A gente não tira tempo pra gente. Quantas vezes, eu acho que 99% das pessoas, se não 100%, já passou por isso, tá ali procurando um problema, tentando achar a solução, não consegue. Fala assim, vou tomar um café. Aí sai daquele mundo ali, neurótico, a hora que tu fala assim, a solução vem. Qual os maiores períodos do dia que você tem novas ideias? No banho, na hora de dormir. Porque você parou. Caramba, é uma boa reflexão. E olha só que loucura. Eu gosto muito da frase, o óbvio tem que ser dito. Porque o que você falou, obviamente não tirando o prestígio disso, mas não é algo que você falou assim, Giovanni, eu fiz uma graduação e na minha pesquisa de mestrado, de doutorado, quando eu estava fora do país, eu pensei, não, foi uma constatação lógica, só que eu não havia parado para pensar nisso. E quando a gente para para pensar nesse óbvio, nós conseguimos usar isso ao nosso favor, inclusive para ser mais produtivo. Não é à toa que tem um livro que chamado Óbvio Precisa Ser Falado. Porque quando é óbvio pra gente, não é pra outra pessoa. Independente da classe social, independente de qualquer coisa, independente do grau de conhecimento dessa pessoa, se ela fez mestrado, doutorado, tem coisas que, justamente, eu falo muito isso porque é esse imediatismo que a gente vive. A gente não para. E nós superamos o óbvio, nós subestimamos o óbvio. Totalmente. Por isso que a gente pensa menos em coisas óbvias. Totalmente. E por isso que elas parecem tão ideias revolucionárias. Sim. Por que essas ideias revolucionárias são revolucionárias, vamos colocar? Porque é justamente as ideias que as pessoas falam assim, pra que eu vou falar sobre isso? E aí, quando um faz, é justamente, nossa, olha a mudança que trouxe sobre o assunto X. Mas, gente, às vezes a gente faz isso, como essa questão do banho e do dormir, nós fazemos isso todo dia, mas a gente não tem essa percepção. Porque é algo rotineiro. Aí as pessoas, por que na hora do banho e na hora de dormir eu tenho as melhores ideias? Eu já falei muito isso. Eu dormia com um bloquinho do lado da minha cama, porque a hora que surgia uma nova ideia, eu ia lá e anotava. Quantas vezes eu fiquei ali pensando, 3 horas da manhã, eu falava assim, não, gente, eu preciso colocar isso no papel. Uma das minhas marcas foi justamente sobre isso. Começou a vir ideia de logo, vir ideia de slogan, um monte de coisa, a hora que eu estava dormindo. A hora que eu deitei pra dormir. Por quê? Por que eu não tirei ali 1 hora do meu dia, coloquei um fone de ouvido numa música que vai me deixar concentrada, uma música clássica, por exemplo, e não fiz isso durante o dia? Porque eu não parei.
Aí eu vou parar às 3 horas da manhã, não vou dormir à noite, porque eu quero colocar em prática o que eu não coloquei durante o dia. Por isso que eu falo, é justamente essa vivência. Essa questão assim, por que que eu fiz isso? Como que eu posso melhorar isso? O que que eu preciso fazer para vamos otimizar o meu dia? O que que eu preciso fazer para otimizar? E sair desse imediato. Preciso levantar às 7? Preciso, por exemplo, vou entrar no trabalho às 8 e meu trabalho é remoto. Então eu vou acordar 10 para as 8. E aí você já começa o dia super corrido. Por quê? Você não parou pra respirar, você não parou pra tomar café. Tem dias e dias, é claro. Tem dia que você fala assim, gente, não quero mesmo. Tem que respeitar. Mas se você fizer todo dia, o seu grau de ansiedade, de estresse vai ser gigantesco. Por que a gente vive tão ansioso? Porque a ansiedade é o mal do século. Justamente por conta disso. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não respira, não para e continua fazendo. Gente, como você não vai ficar ansioso? Caramba, exatamente. Eu tenho um certo nível de desorganização nesse nível. Eu acho que algo a meu favor é... Eu paro de vez em quando pra tomar um sol. Eu sou um cara muito sinestésico e auditivo. Logo, uma música, ela consegue deixar o meu dia maravilhoso. E uma outra música consegue fazer com que o meu dia seja horrível. Sim. Tem pessoas ou ambientes que eu não frequento por conta da música do local que, assim, me atrapalha imensamente. Sim. Então, muitas vezes de manhã, ali 10 horas da manhã, solzinho na parte da frente, sento um pouquinho com a minha cachorra, coloco a minha playlist, tem uma playlist chamada Pão Recheado de Manhã. Aí são músicas mais leves, Sim. não tem muitos metais, ali mais tranquilas. Entro numa plenitude. Eu tenho outra playlist, que essa não tem um nome tão bonito, poético, mas é playlist para ver o pôr do sol. Ah, é poético. Só música instrumental. Ai, que delícia. Na verdade, chorinho. Eu uso muito chorinho. Aí eu vou, vejo o pôr do sol. Então, mesmo em algum certo nível de desorganização e um pouco de ansiedade, eu tenho 2 momentos do meu dia, que eu não faço todos os dias, mas faço Sim. com uma certa frequência, de parar, de dar aquela respirada e relaxar bastante. Isso me ajuda muito. Você sabe uma coisa muito interessante sobre isso? Existe algo, não tirando mérito, mas assim, eu preciso parar pra meditar. Eu preciso ficar ali naquela tela em branco, não passa nada na minha mente, que não tem como. Os pensamentos, eles surgem, não existe essa possibilidade de ter, eu não vou pensar em nada. A gente tem que deixar os pensamentos passarem quando a gente fala de meditação. Mas isso que você faz não deixa de ser uma meditação. Porque você está consciente com você mesmo, você está presente. O que é a questão da meditação? É você estar presente no momento. Quando você tira esse momento, não deixa de ser uma meditação, porque você está pleno com você mesmo. Mas às vezes é até por isso que eu não tive um troço ainda. Pode Né? ser. Por exemplo, quando eu trabalhei na Gol Linhas Aéreas, 7 anos no aeroporto e 3 anos como tradutor de inglês aqui no Campo Belo. E toda quarta-feira eu ia presencial. Quase toda quarta-feira, às vezes eu dava uma... Eu ia presencial. E eu tinha uma playlist chamada Bossa de Quarta. Porque eram as músicas de bossa nova e até um pouco de chorinho que eu gostaria de ouvir na quarta. Eu almoçava em 10 minutos, comia pastel, toda quarta. Comia o pastel correndo. 10 minutinhos comia o meu pastel pra pegar a outra 1h20 que eu tinha de almoço, pra colocar o meu fone e andar pelas ruas do Campo Belo, porque eram ruas muito arborizadas e muito bonitas. Sim. Então eu andava umas 6 quadras indo... Ia para a rua paralela e andava 6 quadras voltando. E quando eu estava com muito tempo, que eu tinha adiantado alguma coisa do trabalho, eu andava 8 quadras indo e 8 voltando. E no meio dessas 8 voltando, eu ia para outra paralela e andava mais. Ouvindo a minha música. Você me lembrou, teve uma reportagem, não me recordo onde, que justamente estava falando sobre essa questão de meditação. E era um homem, e ele fazia essa meditação que nem você fazia, indo do trabalho e voltando do trabalho. Ele parava algumas estações antes, ia andando, justamente tendo essa respiração consciente e esse momento para si. Se as pessoas fizessem isso 10 minutos por dia, 5 minutos por dia,
seria uma vida muito mais leve. Nossa, eu tô aqui encantado que eu acabei acertando sem querer. Sim! Por isso que eu entendo a sua questão de desorganização quando você fala. Porque, assim, é justamente essa questão de fazer as coisas muitas vezes da forma que elas aparecem. E não ter uma programação, um planejamento. Mas dentro desse seu caos, porque eu falo que todo mundo tem um caos dentro da sua rotina. Ok, a gente precisa saber lidar com ele. Você conseguia parar. E é o que eu falo pra muitas pessoas. Gente, o que é meia hora no seu dia? Tira meia hora pra você. Vai tomar, na questão da mulher, né? Vai tomar um banho, passa um creme, faz uma skincare. O homem também toma um banho consciente. Gente, as pessoas não sabem nem por onde começam a se lavar. Por quê? É automático. Tudo automático. Eu tenho um momento sagrado no meu... 2 momentos sagrados no meu dia. O meu café, depois do almoço. É assim, extremamente sagrado. Eu paro tudo, eu não fico... Outra coisa, né? Refeição com o celular, computador, não rola. Não precisa, mas não rola. Porque você se alimenta direito quando você tá? Você tá prestando atenção no que você tá comendo? Não, você tá prestando atenção na tela. Eu sou o cara do YouTube. Sim. Nossa, o YouTube não é uma rede social, mas é o que eu mais consumo. Logo eu vou sentar pra almoçar, coloco alguma coisinha ali pra assistir e almoço Sim. enquanto assisto. Você falou que o YouTube não é uma questão de rede social, mas ele funciona como? Por quê? Quando você termina de assistir um vídeo, ele vai te indicar outro vídeo sobre aquele assunto que você estava vendo. E aí você entra num looping infinito. Sim, tem como você interagir com as pessoas se for ao Sim, vivo, sim. deixar comentário. Então, acaba virando uma rede social, de certa forma. Por mais que seja um formato diferente. Ele não deixa de ser uma rede social. E quando a gente não tem esse momento consciente, o que hoje a gente tem? Muita obesidade. Por quê? Se a gente come rápido, a gente não tem essa sensação de saciedade. E aí, daqui a meia hora, a gente já tá com fome de novo. Então, olha como tudo tá envolvido com gestão de tempo. A gente precisa parar, a gente precisa estar consciente. Então, deixa o desafio aqui. Comam sem rede social, sem eletrônicos. E você vai ver, é que nem academia, você não vai ver ali a mudança em uma semana. Mas em 2 meses, 3 meses, você vai sentir essa mudança. Eu vou fazer isso e trarei, aliás, pra vocês aqui o resultado dessa... Vou trazendo as atualizações. Pra mim é algo muito desafiador, não gosto de falar difícil, é desafiador fazer isso, porque pra mim virou um hábito, algo sagrado. Eu falo, putz, é o meu momento, já tem um programa certinho ali pra eu assistir, na hora certa. Eu gosto de assistir muito programa ao vivo. Sim. Muitas vezes o gravado eu assisto, mas tem programas que eu sei que são gravados e eu assisto gravados. E tem outros que eu gosto de interagir, que eu gosto de estar ali ao vivo. Então, às vezes, eu pego esse do ao vivo, tô ali comendo, mas vou respeitar esse momento. Quando, por exemplo, eu falo que independente de onde você estiver, tire uma hora de almoço. Você pode comer ali em 20 minutos, meia hora, e aproveitar a outra meia hora para assistir. Por mais que você não assista o episódio completo, por exemplo, você já se inteirou ali um pouco. Sim. Posso lavar a casa assistindo o vídeo? Pode. Mas por quê? Quando a gente fala de tarefas rotineiras, você justamente está fazendo no modo automático. Porque ela não demanda do seu cérebro 100%, vamos colocar, para você fazer este movimento. Por isso que eu falei, quando você lava a louça, escuta o podcast. Porque você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem coisas que a gente consegue. Essa questão de multitarefa, eu sou totalmente contra. Porque alguma coisa a gente vai deixar de fazer certo, ou vai ter que ter retrabalho. Alguma coisa sempre acontece. Por mais não, Stephanie, eu consigo. Começa a observar o quanto isso te estressa, o quanto isso demanda mais tempo do que se você tivesse feito uma e depois outra. Hoje a gente fala muito de uma síndrome, que é a síndrome da mulher polvo. A mulher, os homens também sofrem sobre isso, mas a mulher é muito mais. O polvo tem os bracinhos dele. A mulher, ela precisa também ter vários braços, porque a gente fala em equilibrar.
Então, eu preciso equilibrar a casa com o trabalho, a vida do filho com a minha vida pessoal. E esse termo, equilibrar, é muito errado. Porque a gente não consegue demandar 100% da nossa energia para todos os campos da nossa vida. Vai ter dia que você vai estar 80% no trabalho e 20% em casa. Vai ter dia que você não vai estar muito legal, você vai precisar se acolher, e aí você vai demandar mais tempo para a sua vida pessoal, para a sua recuperação, do que para o seu trabalho. Isso é muito importante também, porque a gente não consegue levar a vida a ferro e fogo. A gente precisa entender e respeitar o nosso momento de vida para o que realmente está demandando mais tempo, o que hoje é necessário. E entender que, por mais que você não esteja bem, você sempre vai dar o seu melhor. E tá tudo certo. Cara, pô, esse episódio... Aliás, eu falei pra Tezeli, você que assistiu o episódio completo, eu preciso que você volte aqui, a mesma coisa pra você, daqui a um tempo, porque eu estou vendo aqui que eu estou com várias perguntas e eu não quero ficar atropelando os assuntos, um em cima do outro. Algo também muito importante que eu quero tratar com você é, bem, um podcast de inglês. E o inglês? Como a gestão do tempo pode me ajudar no aprendizado? Não somente do idioma, mas no aprendizado de alguma competência, de alguma habilidade. Bom, você como professor de inglês, eu acho que vai conseguir falar disso melhor que eu. Porque não adianta você pegar sábado de manhã e querer aprender tudo de uma vez. É uma questão de constância. Todo dia um pouquinho. Então pelo menos eu estou ensinando bem meus alunos. Sim, sim. É justamente todo dia um pouquinho. Gente, meia hora. Vai lavar a casa. Vai lavar a louça. Assiste um podcast sobre inglês. Assiste uma aula. De novo a questão do óbvio que precisa ser dito. Uma aluna, professor, eu estou sem tempo para estudar. Aí me fala sua rotina. Ela começou a me falar a rotina dela. Aí você pega transporte público? Pega o transporte público. O que você faz quando você está no transporte público? Eu ouço uma música, fico vendo no Instagram. Por que você não pega esse momento para que você possa estudar? Sim. Quando a gente fala de São Paulo, é no mínimo 1 hora. Exatamente. Que a gente eu estudava demora. no ônibus. Sim. Então, por que você não pode estudar no ônibus também? Colocar um podcast para você ir ouvindo. E os meus alunos, do curso não, mas meus alunos que são meus mentorados, eles têm um aplicativo chamado FlexG. Esse aplicativo, ele consegue fazer... É como se fosse um Duolingo, só que ele não é tão bobotizado, vamos dizer assim. Eu acabei de inventar essa palavra. Ele é um pouco mais útil. Sim. Porque eu não gosto muito do Duolingo, pra ser sincero. Já sei que eu não vou receber um tipo de patrocínio por aqui. Não. Não, mas tem outros, tem outros. Tem outros. E tem uns aplicativos bons, aliás. Sim. Enfim, eu tenho esse aplicativo para os meus alunos que são meus mentorados e eu consigo ver se eles entram todos os dias ou não. Porque ele mostra quanto tempo faz que o aluno não acessa. Ele mostra o que mais o aluno está errando. Já veio uma collab aqui. Vamos pegar todos eles e desenhar a rotina de cada um e colocar o inglês ali no meio. Porque se não passa, olha a oportunidade que eles estão tendo. Sim, eu quero chamar você para fazer uma aula com os meus alunos. Por favor. Vai ser fantástico. Só combinar. Porque é o óbvio, gente, 30 minutos. Inglês é uma constância. Se você não pratica todo dia, e eu falo por experiência própria, você se perde, você esquece. Porque é algo que não tá no nosso dia a dia. Então, se a gente não torna isso o nosso dia a dia, não vai fluir. E, sinceramente, eu trabalho muito com a questão também de o quanto você está engajado para isso. Porque eu vou ser bem sincero com você. Eu estou melhorando muito a minha vida em questão de produtividade, em questão de ambientes que frequento, em questão de pessoas que me rodeiam. Cada vez mais eu melhoro. Sim. Só que quando eu aprendi inglês, eu era uma pessoa totalmente inconsciente com relação a todos esses pontos. Mas eu tinha um objetivo muito claro e muito firme. Sim. O que as pessoas mais trazem é objeção. Inclusive, nas minhas aulas de comunicação. Os alunos falam, nossa, professor, como você é malvado com a gente. Eu falo, negativo, vocês são malvados com vocês. Porque eu estou aqui elevando o nível de consciência de vocês. Isso dói. Porque você precisa parar de fazer algum hábito
que está sendo nocivo para você. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Vocês ficam, além de trazendo objeção para mim, para eu quebrar a objeção de vocês, vocês ficam se limitando. Qual a desculpa que você se deu hoje? Eu aqui tentando lembrar como começou meu dia. Porque todo mundo se dá uma desculpa. Sim, todo mundo se dá uma desculpa. Então, eu não consegui fazer tal coisa, mas por conta disso. Eu sempre tenho mais. E aí depois vem o se. E se eu tivesse feito? E aí tem uma ferramenta que eu amo, que vem justamente sobre essa questão do porquê a gente faz as coisas, que é a metodologia SMART. Quando a gente fala de metodologia SMART, a gente está falando em ser específico com as nossas metas, mensurar, atingir, ser relevante e o tempo. O que isso acontece? Eu preciso ser específico com o que eu quero realizar. Por que eu estou fazendo inglês? Porque eu quero fazer no intercâmbio. Porque eu quero melhorar a minha vida profissional. Eu quero subir de cargo, eu quero uma promoção. Então, a gente está sendo objetivo com o que precisa. Como que eu mensuro? Você tem um aplicativo. Eu tô todo dia tendo uma constância. Eu tô todo dia estudando X tempo, que seja 10 minutos. Você está criando ali uma mensuração. Eu consigo todo dia avaliar em número, porque se torna algo que mais visual. Então, assim, eu estou conseguindo todos os dias. E você consegue até se motivar por conta disso. Porque todo dia você faz um pouquinho, você vê que você está evoluindo, que você está atingindo outro patamar com o que você está fazendo, então isso te motiva. Mensurável, atingível. Eu tenho todas as ferramentas para isso. Eu tô, por exemplo, guardando dinheiro para fazer esse intercâmbio. Eu tô todo dia treinando meu inglês dentro da empresa. Eu tenho todas as ferramentas, eu tô fazendo o curso de inglês, eu tô usando o aplicativo que eu tenho acesso. Você tem todas essas frentes. Pô, e é uma coisa que eu falo muito pros alunos. Eu falei, inclusive, essa semana, acho que umas 3 vezes. Vocês estão no melhor momento para vocês aprenderem inglês. Primeiro, porque vocês já tomaram a decisão, vocês estão aqui comigo. Segundo, porque isso para os mentorados. Você tem o curso Exchange Pass gravado com aulas do básico ao avançado, com arquivos em PDF para você fazer o download da aula e acompanhar a aula comigo. Você tem um grupo de suporte, você tem o aplicativo FlexG. Você tem um cronograma de estudo. Eu faço cronograma para os meus alunos. Você Já tem dá para se preparar. tudo. Todas as ferramentas Sim. que você precisa para aprender. É só uma questão de realmente você focar e falar, olha, realmente eu tenho esse objetivo. Eu dei uma palestra recentemente, falei, olha, conheço várias pessoas que falam inglês melhor do que eu. Eu não sou o melhor professor de inglês, nem o brasileiro que fala o melhor inglês. Mas eu desconheço pessoas que se esforçaram tanto quanto eu. Não é que não exista, é que até hoje eu não consegui Sim. encontrar alguma. Porque, para você ter noção, a questão do banho, por exemplo, para mensurar o quanto tempo eu gastava no banho, eu memorizei um poema em inglês. 9 estrofes e 72 versos. Caramba. Eu demorei 1 mês e meio para memorizar e eu demorava 5 minutos para recitar, 5 minutos e alguns segundos. Então eu recitava 1 vez e meia e parava o banho. Eu sou assim com música. Ah, que fantástico. Então, assim, eu sei que as 3 primeiras músicas daquela playlist tem 3, 4 minutos. Então, eu preciso escutar 2, no máximo 1h30. Mais 1h30. Pra saber que é a hora Pra de... saber quanto tempo eu tenho que tomar banho. Entendeu? E é bom pra... Você mensura o tempo e, no meu caso, ainda mensurei o tempo de uma forma produtiva. Sim, totalmente. Eu estava muito engajado no meu estudo. Totalmente. Mas muito engajado no meu estudo. A mesma coisa a questão da comunicação, eu falo para os alunos. Eu paguei mais de 15 mil reais numa mentoria de comunicação. Que foi a mentoria do Marcos Strider. A pessoa, nossa, professor, que caro. Caro é tudo aquilo que não se paga. Eu estou aqui com vocês agora. Se pagou? Com certeza. Estando aqui, eu fiz outras conexões. Fazendo essas conexões, eu consegui palestrar a primeira vez sobre comunicação. Se pagou? Sim. Se pagou. Mas você estava presente. Estava. E a questão que eu falo para os alunos do engajamento. O
O curso de comunicação, ele dá várias ferramentas, muitas ferramentas, mas eles não dão um cronograma de estudo. Eu fiz um cronograma para os alunos. Coloquei no grupo. Eu fiz o mapa da autoestima. Porque se a sua autoimagem está quebrada, o que acontece? Você Sim. não consegue aprender ou colocar algo em prática, porque você não se sente capaz. Fiz o mapa da autoestima, bonitinho ali para eles. Pessoal, é só utilizar. Chamei eles pro Networkers, que foi onde eu conheci você. Falei para eles entrarem no Simpla e procurarem o Toastmasters, que é um grupo de fala no improviso. Olha, e novamente, Eu quero pessoal, entrar nesse daí. olha as ferramentas. Sim. Olha, alunos, por favor, aproveitem todos os recursos que vocês estão tendo, porque não é sempre na nossa vida que a gente tem isso, tá? E mastigado, porque ele tá dando tudo mastigado pra vocês. É o Aliás, imediatismo. desculpa estar no celular. Eu tenho uma convidada depois de você, que é a minha aluna, Fica que tranquilo. mora na Irlanda. Só que ela mandou um áudio, aí eu falei, pode escrever? Que eu passo um endereço pra ela também, pra chegar Então, até fica aqui. tranquilo, essas coisas acontecem. E- Mas, gente, é justamente sobre isso. Você dá tudo. Tudo. Tem todos os recursos. Tem ali tudo que precisa para atingir. E aí, só as duas últimas letras, que é o relevante. O relevante nada do mais Smart. é o porquê. Por que que eu preciso disso? Qual que vai ser o benefício que eu vou ganhar de estudando inglês? Eu vou ter a promoção, eu vou fazer meu intercâmbio. Então, é justamente você ter o porquê de tudo isso que você está se dedicando. E o tempo. É a gente colocar prazo em tudo que a gente faz. Porque se a gente não coloca prazo, fica que nem as metas que a gente desenha no começo do ano. E fala assim, no fim do ano eu vejo se vai acontecer. E se a gente não tem ali a constância de ficar vendo, a cada 3 meses eu vou ver o que eu realizei, o que eu não realizei, e aí eu até acho que eu cheguei a comentar com você que desenhar metas é que nem você colocar o seu destino no Waze. Você Lembro. coloca lá no Waze, eu quero ir para a rua tal. Ele vai te dar o caminho, se você pegar trânsito, ele vai recalcular a rota. Quando a gente fala de meta, é a mesma coisa. Você sabe onde você quer chegar. Qual o caminho que você tem que traçar para alcançar? Legal. Eu desenhei isso, fiz 2 semanas, mas tem alguma coisa que não tá dando certo. Qual que é a rota que eu vou ter que recalcular para conseguir fazer dar certo? E não pegar e só olhar as metas no final do ano. Então, é justamente, eu estou me dando prazos. Então, daqui 20 dias eu vou olhar como que tá andando essa minha meta. Mas a gente só deixa aí e fala assim, olha que deu. Exatamente. E, na verdade, as pessoas lembram das metas do começo do ano, no fim do ano, só para lembrar que não cumpriu. Sim. Porque essa questão de revisitar as metas é muito também de você se dar um feedback. Igual a empresa, que anualmente tem um feedback anual, Sim. mas tem muitas empresas ou muitos gestores que gostam de fazer um alinhamento mensal, um alinhamento a cada 3 meses. Ou seja, ao invés de eu esperar um ano inteiro para o cara me falar o que eu estou bom e o que eu preciso melhorar, se eu tenho isso 3 meses depois, é muito mais fácil de, Sim. no feedback final, obrigatório, anual, os meus pontos negativos sejam bem melhores. Ou sejam outros e Sim. diferentes, porque eu consegui crescer. Logo, eu terei outros pontos para trabalhar. Sim. Sim. Fantástico. Isso mesmo. Aliás, agora um ponto bem importante. Como que funciona o seu trabalho? Bom, eu tenho algumas frentes, mas a que eu mais gosto são as mentorias. Porque quando a gente tem ali o atendimento individualizado, eu consigo entender aonde o dia da pessoa começa e aonde o dia da pessoa termina. E eu gosto muito de trabalhar com essa questão de sonhos, que entra justamente essa questão da metodologia SMART. Porque sonhos não são planos, eles estão no abstrato. E a gente precisa trazer para o concreto. Então, é justamente essa questão de... Eu quero viajar para Disney, por exemplo. É meu sonho. O que que você precisa fazer na sua rotina para você conquistar isso? Quanto você... A gente fala até de... Por mais que eu não seja especialista em dinheiro, a gente pensa assim, quanto que custa uma viagem? Vamos começar a pesquisar? É 20 mil que eu preciso levar para viajar para X lugar. Quanto você precisa guardar por mês? O que que você precisa fazer? Se você é autônomo, qual que é o ticket médio que você tem que vender para conseguir chegar no faturamento X? E dentro dessa rotina entender que horas que acorda, o que que precisa fazer, quais são as atividades que você tem para fazer no dia,
Esté, eu trabalho com financeiro, preciso fazer contas a pagar, contas a receber e os investimentos. Legal. Vamos desenhar isso um pouquinho a cada dia? Ou vamos pegar cada dia para fazer uma atividade? Focar? Eu não gosto de lista de tarefas. Eu sou totalmente contra. Por quê? Quando a gente fala de lista de tarefas, você vai colocar lá 20 tarefas, vai chegar no dia você fez 2 e vai falar, putz, não fui nada produtiva, não fui nada produtivo hoje. Só que você fez 2 tarefas que às vezes eram mega difíceis, desafiadoras, e demandou muito do seu tempo. Só que chega no final do dia, você fala que não foi produtivo. Então, é entender todo esse ciclo do dia a dia, essa rotina da pessoa, porque por mais que a gente fale que não tem a rotina, a gente tem um A a Z, um beabá no nosso dia, a gente tem atividades que acabam sendo corriqueiras. Entender todo esse tempo, entender se a pessoa para comer, para almoçar. Eu tava atendendo tem uma cliente minha que ela tá grávida, ela ia almoçar 3, 4 horas da tarde. Eu falei, menina, você tá louca? Você tá com neném na sua barriga. Ai, meu ferro tá baixo. Eu falei, é óbvio. Você não tá se alimentando. Eu até peguei pesado. Eu falei, se você não for fazer isso pra você, faça pela sua filha. Porque daqui a pouco, você não vai ter saúde. E aí? Então, é justamente trazer essa questão da conscientização do dia a dia da pessoa e trazer essa questão do autocuidado. Porque as pessoas não param pra se cuidar. E aí vem aquela questão, eu não posso me cuidar porque eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso trabalhar mais pra conseguir alcançar meu objetivo. Calma. Se você não se cuidar, você não vai ter saúde pra fazer mais nada. O que você precisa fazer no seu dia a dia pra ganhar ali meia hora? Então, eu gosto muito desse formato de atender individual, porque eu consigo acompanhar o progresso da pessoa, eu consigo fazer esses ajustes, justamente a questão do Waze, eu sou o Waze da pessoa. Eu vou traçando a rota e ajudando ela no dia a dia. Pô, já gostei. Gostou? Gostei bastante. Como as pessoas acham você nas redes sociais? Eu tô como Step for Boss. É até em inglês o nome. Eu vou deixar na descrição de qualquer forma Isso, por também. favor. É o meu Instagram, eu tô no TikTok, tô no YouTube. Eu vou atendendo também multiplataforma, porque eu acho que cada uma a gente consegue trabalhar de uma forma específica. Legal. E aí eu tenho também a questão focada para as empresas. Ah, você faz em company, legal. Faço. Porque aí eu entendo a rotina da empresa, como ajudar o colaborador a criar essa rotina dentro da empresa, para questão de produtividade, questão de entender. E algo que eu gosto muito, porque muitas vezes as pessoas estão desmotivadas com o trabalho, porque não conseguem ter esse tempo para realizar os seus sonhos. Então, entender quais são os sonhos dessa pessoa e trabalhar com a motivação dela, para ela entender como o trabalho dela é importante. O que o trabalho dela vai trazer de benefícios para a vida dela. E não algo maçante. E que a pessoa que está dentro da empresa, ela não faz aquele trabalho pontual. Existe um ciclo dentro da empresa que começa, às vezes, vamos colocar ali, com um produto entrando no estoque, até chegar no pós-venda. O que o cliente achou? O cliente está satisfeito? Por que não está satisfeito? O que a gente pode melhorar? Isso também é gestão de tempo. A gente precisa deixar todo mundo com essa rotina leve. Entender o contexto todo. Para conseguir todo mundo. É claro que não tem como agradar todo mundo. Principalmente quando a gente fala de empresa. Vai ter gente que já não tá feliz, que não faz ali mais sentido, tudo. Mas é trazer qualidade de vida. Hoje a gente tá com a NR01 aí, já bateu na porta, na verdade. Explica pra gente o que é isso. A NR01 entrou agora em vigor em maio, se eu não me engano, que é justamente uma lei para trazer mais qualidade de vida para os colaboradores. Então, por exemplo, eles precisam trazer mais essa questão da qualidade de vida, dos exercícios físicos, da psicologia, das terapias. E a gestão de tempo está totalmente nisso. Porque se eu não tenho gestão de tempo, eu não consigo fazer nada. Exatamente. Então, eu também estou auxiliando nessa frente da NR101 dentro das empresas, como um complemento para trazer essa qualidade de vida e trazer esse autocuidado que a gente muitas vezes não tem com nós mesmos. E isso, aliás, afeta a produtividade da empresa. Sim. Porque isso afeta o grau de consciência do funcionário ao efetuar alguma ação no trabalho. Sim. Muitas vezes a exaustão, o cansaço faz com que aquele funcionário cometa um erro que pode, inclusive, custar muito mais para a empresa do que fazer um investimento tão necessário quanto esse. Olha,
Depois a gente vai conversar Combinado. melhor, porque eu acho isso fantástico. As pessoas trazem muitas objeções que eu tenho certeza que com uma boa gestão de tempo, elas vão trazer menos Sim. objeções. E pra mim esse é o... Eu fico um pouco indignado de vez em quando com algumas objeções, porque se eu, Giovanni, tivesse nascido numa família rica, bem estruturada, e tivesse estudado nas melhores escolas e tivesse mentores desde cedo pra me mostrar diversos caminhos, e viesse aqui falar com as pessoas, tudo bem, eu não talvez tivesse menos moral com quem tá mexendo ali do outro lado. Sim. Mas eu saí do mesmo lugar que essas pessoas. Eu não falava inglês com 21 anos. Logo, não nasci de berço. Giovanni, mas você aprendeu inglês porque você começou cedo. 21 anos não é cedo. Não. Eu, aliás, conversei com um adolescente de 12 anos e o garoto tem o mesmo nível de inglês que eu. Eu comecei a conversar com ele, aí a família dele já é classe média, média alta. Comecei a trocar uma ideia com ele, comecei a explorar um pouquinho mais o nível de inglês dele e falei, cara, não é possível. Não é possível. E aí eu comecei a puxar mais, falar outras coisas, trazer mais elementos avançados. Eu falei, eu vou fazer o teste final. Mandei lá na FlexD, eles deixam eu mandar um teste pra pessoa fazer. Nível avançado. Ele podia dar aula no meu lugar. Mas isso é um privilégio da classe Não tiro o mérito dele. Não, de forma alguma. Mas a classe B alta e a classe A, eles estão o tempo todo em contato com isso. Eles têm mais contato, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo que a família foi viajar e as meninas, adolescentes, que faziam toda a comunicação pros pais. Mas isso, claro, não tira o mérito. A gente sabe que hoje o autodidata é muito maior por conta de todas as frentes tecnológicas que a gente tem. Então, a gente consegue também, com disciplina e constância, aprender. Se é uma pessoa que não tem tanta oportunidade assim. E, claro, façam a aula do Giovanni, por favor. Pra gestão de tempo, por favor, a Stephanie, com certeza vai ajudar muito. Eu já tô nesse aqui sentido. apaixonada, já quero conhecer o aplicativo, já quero... É muito, muito fantástico. Porque Não eu sempre, acredito. porque nós temos uma preocupação muito grande com as pessoas. Sim. E quando você se preocupa com o resultado das pessoas, você pensa quais são as ferramentas, quais são os entregáveis que eu consigo empacotar para entregar a melhor experiência. Isso é o diferencial, é a individualidade que Sim. você trata. Ou aquele ser humano, ou aquela empresa específica. Sim. E ajuda muito na Eu transformação. falo que eu gosto muito de tratar o ser humano. Porque não existe distinção entre pessoal e profissional. Nós somos seres únicos. E isso a gente aprendeu muito na pandemia. Porque antes a gente escutava assim, da porta para fora eu penso no trabalho, da porta para dentro eu tô em casa. E não. Às vezes tem um problema no trabalho, a gente acaba voltando estressado e leva para casa. Ou às vezes acontece alguma coisa em casa, você vai levar isso para o trabalho, vice-versa, se for uma coisa boa. Então eu falo que a gente trabalha com seres humanos, pensando na melhor forma de tratá-los, de desenvolvê-los e transformá-los. Nossa, que inspirador. Cara, e a conversa tá fluindo aqui, nem foi programado isso. fluindo. Não. Mas, que, assim, fantástico, fantástico, fantástico. Pra finalizar o nosso podcast, o que você acredita que as pessoas hoje possam fazer para gerar uma microtransformação nelas com relação à gestão do tempo? O que seria algo prioritário, essencial? 30 minutos por dia para você. 30 minutos por dia pra você. Porque muitas vezes isso dá vazão pra que você tenha aquele ócio criativo. Sim, Vou pensar em outras sim. questões. Mas não só a questão do ócio criativo. É a questão do descansar. Parar um pouco. Se dar valor, se respeitar. Vou cuidar de mim. Vou parar de cuidar dos outros um pouco pra me olhar. Tem gente que não se olha no espelho. Por quê? Não tem tempo pra se olhar no espelho. Às vezes pega lá, escova os dentes, se arruma, tudo sai. E aí? Gente, meia hora por dia não é nada. Nada. É meia hora que você tira de rede social. Exatamente, que você E está é uma- ali presente. E é uma transformação que não tem. Você falou de trabalhar com autoestima. Trabalhar com a pessoa. Trabalhar com esse ser humano. 30 minutos por dia é tempo de qualidade consigo mesmo. A partir do momento que você tá bem com você, você consegue estar bem com todo mundo.
Exatamente. Olha só que lição tiramos desse podcast. Tenho certeza que você se transformou com a conversa de hoje e abriu muito horizonte para ver como você consegue gerir melhor o seu tempo e como a gestão do tempo vai alterar o seu humor, que vai alterar como você se relaciona com as pessoas, consigo mesmo e assim consiga olhar os seus objetivos de forma mais clara. Olha só como uma coisa liga a outra. É uma cadeia. E por conta disso que na hora que vocês caem, a queda é feia, porque são vários pontos que estão desalinhados, então vocês não caem um degrau, vocês caem 5 degraus de uma vez só. Cuidado com isso, tirem esse tempo. O podcast, ele sai toda quinta, perto do final de semana, já veja aí, ó, meia horinha, começa no final de semana, porque aí você organiza quando você vai ter meia hora durante a sua semana. E essa meia hora durante a semana, o que você vai fazer? Você vai olhar o link aqui da descrição, você vai contatar a Stephanie no YouTube, no TikTok ou no Instagram, que estará aqui na descrição, e veja como você consegue aplicar as técnicas que ela ensina e, se fizer sentido para você, com certeza fazer um trabalho mais direto. Porque eu com certeza já vou contratar o serviço dela para falar com os meus alunos. Com certeza, porque aí já teremos uma quebra gigantesca de objeção com relação a tempo e organização. E eu tenho certeza que a qualidade vai melhorar das aulas e do resultado deles. Com certeza. Então, muito obrigado, Stephanie. Obrigada. Por ter vindo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada ao tempo de quem está assistindo. Que foi muito prazeroso e muito transformador para mim também. Ah, que ótimo. Eu fico muito feliz. Isso que importa. Muito obrigado você que assistiu a gente até agora. Novamente, dá um hypar no vídeo, dá um like, se inscreve, porque tudo isso é de graça, ajuda o canal. Aliás, compartilhe isso com outra pessoa que precisa dessa mensagem. Alguém mais precisa ouvir essa conversa aqui? Compartilhe com esse seu amigo que será muito engrandecedor. Novamente, obrigado pelo tempo de vocês. Forte abraço. Tchau.